Este tecnologista de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística explica sobre o aumento na taxa de desocupação registrado através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os dados, que são referentes ao terceiro trimestre de 2024, revelam que 15 mil pessoas ficaram sem emprego durante este período. Essa é a pesquisa mais abrangente que se tem no Brasil sobre o mercado de trabalho, porque é focado tanto em cima do setor formal quanto informal. Então, ao ir no domicílio das pessoas, é possível detectar essa questão, né, tanto do setor formal quanto informal. Então, o que aconteceu no terceiro trimestre? No terceiro trimestre, a taxa de desocupação aqui no Maranhão, diferentemente da média geral do Brasil, teve um pequeno deslocamento para cima, era 7,3% no segundo trimestre e foi agora para 7,6%. Isso, do ponto de vista estatístico, tende mais a uma estabilidade, mas de qualquer forma houve um deslocamento, porque em nível de Brasil era de 6,9% no segundo trimestre e no terceiro trimestre reduziu-se para 6,4%. Com isso, com essa taxa de desocupação um pouco mais elevada, cresceu o número de pessoas desocupadas ou desempregadas. Eram 207 mil, passou para 222 mil pessoas desocupadas. Porém, tem um detalhe. O mercado de trabalho, que é formado pela força de trabalho, que é o mesmo que população economicamente ativa, ele se expandiu. Tem um maior número de pessoas hoje, né, compondo essa força de trabalho. E isso fez com que uma parte, ao entrar no mercado de trabalho, não encontrasse vaga, por isso que houve um pequeno deslocamento da taxa de desemprego, mas aumentou o contingente de pessoas ocupadas. Eram 2.632.000 pessoas no segundo trimestre, e nesse trimestre do ano foi para 2.709.000 pessoas. Esse é o maior número de pessoas ocupadas em toda a série histórica da PNAD, né, pesquisa do IBGE, que se iniciou lá em 2012. É importante assinalar, né, o porquê dessa maior pressão sobre o mercado de trabalho. É que aqui no Maranhão, que tem um segundo maior contingente de pessoas desalentadas, pessoas que não perderam a esperança de procurar trabalho e, portanto, elas não procuram, mas o que está acontecendo? Está diminuindo cada vez mais o número de pessoas desalentadas. E houve uma queda significativa aqui no Maranhão. Eram cerca de 355 mil pessoas, hoje são 308 mil. Então, são essas pessoas que saíram do estado de desalento e passaram a pressionar o mercado de trabalho. Uma parte encontra trabalho, outra parte não encontra trabalho. De acordo com a pesquisa, as pessoas do sexo feminino que se autodeclaram pretas ou pardas e que têm entre 14 e 24 anos são maioria na taxa de desocupação. O estado registrou ainda 308 mil pessoas desalentadas, ou seja, que deixaram de procurar trabalho. Em relação às pessoas ocupadas aqui no Maranhão, atingiu pela primeira vez, ultrapassamos a barreira dos 2.700.000 pessoas, né? Então isso é importante destacar. E, em relação a essas pessoas ocupadas, em termos de rendimento, tá? O rendimento médio das pessoas ocupadas no Maranhão, na comparação do segundo com o terceiro trimestre, houve uma pequena queda no rendimento dessas pessoas. Todavia, como houve uma agregação maior de pessoas ocupadas, a massa de rendimento no terceiro trimestre cresceu, importante para o funcionamento da economia, né? Tem mais compra e venda, enfim, isso acaba criando um cenário de boas expectativas, né, para os agentes econômicos. Isso é importante. Agora, em relação às pessoas desocupadas, aí a gente poderia ter umas características que eu acho que é interessante a gente falar para o público. Em relação à taxa de desemprego, as mulheres têm uma taxa de desemprego maior do que a dos homens. Esse é um fator. A taxa de desemprego da população mais jovem
é significativa. Aqui no Maranhão, dos 222 mil pessoas desocupadas, 90 mil têm entre 14 e 24 anos. Tá? Esse é um fator. E em relação à informalidade, dessas pessoas que estão ocupadas aqui no Maranhão, cerca de 55, de cada 100 pessoas ocupadas aqui no Maranhão, de 55 a 56 trabalham na informalidade. É uma das maiores taxas, só está abaixo da taxa de informalidade do Pará. A média do Brasil é 38,8%, né, da taxa de informalidade, aqui no Maranhão é de 55,6% aproximadamente. Então, é um mercado de trabalho que, do ponto de vista da formalidade, precisa melhorar. Porque tem um detalhe importante: o trabalhador formal ele tende a receber mais do que o trabalhador informal. Quando a gente olha as pessoas empregadas no setor privado, um trabalhador informal ele recebe cerca, aqui no Maranhão, de 50% a menos do que um trabalhador formal. Tá? Então, são assim algumas características tanto das pessoas ocupadas quanto das pessoas desocupadas. Segundo o especialista, o aumento no número de pessoas que deixaram de procurar emprego fez o Maranhão crescer na taxa de ocupação. O estado alcançou o maior índice de pessoas empregadas em toda a série histórica da pesquisa. Ao todo, 2.709.000 maranhenses fazem parte da população economicamente ativa. Quais foram os setores da economia que, de qualquer forma, agregou mais pessoas, criou mais postos de trabalho no terceiro trimestre? Em primeiro lugar, administração pública, seguridade social, defesa, educação, saúde. 33 mil pessoas a mais estão empregadas nesse setor. Em segundo, importantíssimo, construção civil. 20 mil postos de trabalho a mais. É o segundo movimento positivo, né, em termos trimestrais, desse setor da economia, agregando mais pessoas. E o terceiro setor, que também houve uma expansão notória no número de vagas, foi a indústria, com 9 mil vagas a mais. Contrário a esse movimento de aumento no quadro de pessoas ocupadas, né, menos pessoas ocupadas, né, menos postos de trabalho, foi o setor primário da economia maranhense, que é o terceiro setor que mais emprega, tá? E teve uma perda nesse terceiro trimestre do ano de 4 mil vagas, tá? Nesse importante setor da economia do estado. Apesar do aumento na taxa de desocupados no Maranhão, alguns setores apresentaram crescimento no número de contratações, como o caso da construção civil, onde foram criadas 20 mil novas vagas no terceiro trimestre de 2024. Olha só, estamos num momento muito bom, né? Falando só desse ano, por exemplo, a Canalpes ela lançou 7 empreendimentos e para o ano que vem já está previsto mais de 10 empreendimentos lançando aqui no Maranhão. É um cenário positivo, onde o acesso ao crédito está mais fácil, onde os empresários do setor industrial eles estão com um olhar otimista. Fizemos uma pesquisa recentemente, ultrapassamos os 53 pontos. É um cenário positivo impulsionado pela construção civil, habitação e obras de infra. Além da construção civil, a administração pública e a indústria também apresentaram crescimento no terceiro trimestre. Nesta construtora, a expectativa é de aumento no número de contratações até 2025. Nossos olhares estão todos já em 2025, novos projetos lançados, novas ideias de produtos, sempre buscando entregar para o mercado o que eles buscam, né, que é qualidade de vida, localização e o melhor de tudo, acesso ao crédito, acesso ao imóvel. Então, 2025 vai ser um ano onde nós vamos ultrapassar as nossas marcas, que não são pequenas, são números altos, mas que estamos trabalhando para ultrapassar e bater recorde.